Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Cristo venceu a morte e a dor, o pecado e o mal. Ressuscitou verdadeiramente. Ele está vivo. Paz e bênção a você, meu irmão, minha irmã. Estamos na oitava da Páscoa. Que a alegria do ressuscitado te encontre e te faça renascer da água e do Espírito Santo, no fogo do seu amor. Deus te abençoe. Vamos invocar o Espírito Santo sobre nós. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho, Criador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amém. Vamos ouvir o Evangelho desta sexta-feira, dia 9 de abril, que está em João 21, de 1 a 14. Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades, e a aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde comer, é o Senhor. Nestes tempos subsequentes que celebramos a oitava da Páscoa, os textos litúrgicos nos transmitem essa experiência do ressuscitado, que os discípulos de Jesus e as primeiras comunidades cristãs fizeram. O encontro do ressuscitado com os discípulos se deu no Evangelho aqui que nós ouvimos hoje, no episódio à beira do mar de Tiberíades. O mar sempre foi o lugar do primeiro encontro de Pedro com Cristo, de Tiago, de João, o encontro do ressuscitado com os discípulos que se deu ali
agora de modo diferente, porque agora encontrarão o Cristo ressuscitado. E o Evangelho traz alguns elementos importantes para a nossa reflexão. O mar, a pesca, o número dos discípulos, a noite e amanhecer, o aparecimento de Jesus na praia, a ceia preparada, o número de peixes, a profissão de amor de Pedro. O mar, na linguagem bíblica, ela é símbolo das forças do mal. O mar simboliza, dentro dessa linguagem bíblica, ali simboliza as forças realmente do mal. Os discípulos estão até sozinhos em meio às lutas e incertezas da vida. Sem a experiência da fé, que nasce do ressuscitado, a vida se torna difícil. Diz que estavam em 7 discípulos, no qual Pedro era o líder. 7 é o símbolo da totalidade. Era noite. A noite representa a incredulidade na qual os discípulos ainda estão mergulhados, porque ainda não fizeram a experiência do ressuscitado, permanecem nas trevas da escuridão. Significa a ausência de Jesus. Ele é a luz. Sem Jesus, o resultado da ação dos discípulos é um fracasso. Pescam, mas não pegam nada. Revela que a comunidade e a todos nós, que o nosso trabalho, nosso apostolado, será inútil, sem frutos, se não estivermos unidos a Jesus Cristo. E diz a palavra que Jesus aparece ao amanhecer. Amanhã, o amanhecer na Bíblia é símbolo da vida, da luz que dissipa as trevas. Quando amanhece, Jesus está de pé na praia. Jesus não está com eles no barco, mas está sim em terra. Ele não acompanha os discípulos na pesca. A sua ação no mundo será exercida por meio dos discípulos, da igreja. Cristo os acompanhará. A praia é o lugar seguro, representa no Evangelho a eternidade, a segurança. Mas Jesus guia os discípulos pela palavra. A igreja é guiada pela luz da palavra, pelo Espírito Santo. Da praia, Jesus continua a comunicar com os seus. Sua palavra é que o tornará reconhecível em meio ao mar da vida. Tendes algum peixe? Eles pescaram a noite toda e nada pegaram. O mestre da vida, o Senhor, dá-lhes uma ordem para que lancem a rede do lado direito do barco. O discípulo amado reconhece Jesus pela palavra e proclama: é o Senhor. Então a palavra nos exorta de forma intensa a fazermos a experiência do amor de Jesus. Só quem faz essa experiência é capaz de ler os sinais que identificam Jesus e assim percebemos a sua presença por detrás da vida que brota da ação da comunidade em missão. O coração dos discípulos é tomado por espanto e alegria, e Jesus lhes convida: vinde comer. Quando desembarcam, a comida já está preparada. É símbolo da Eucaristia, é o banquete do reino, é dom de Deus. Jesus já havia preparado o peixe e o pão, 2 símbolos fortes para o cristianismo. Os pães com que Jesus acolhe os discípulos em terra são um sinal do serviço, da solicitude de Jesus pela sua comunidade em missão no mundo. É uma alusão à Eucaristia, ao pão que Jesus oferece, à vida com que ele continua a alimentar a comunidade na sua missão no meio do mar deste mundo. Jesus oferece o peixe. Sabemos que o peixe se tornou bem cedo o símbolo de Cristo. Em grego, as primeiras letras da expressão Jesus, Filho de Deus Salvador, formam a palavra peixe, que quer dizer ictus. Desde então, oferecendo-lhes peixes, Jesus ressuscitado diz aos discípulos que é verdadeiramente com ele, o Filho de Deus, o único Salvador de todos os homens, que estarão doravante em comunhão cada vez que partirem o pão eucarístico. É então, graças a um sinal,
que os discípulos reconhecem o ressuscitado. E Jesus Cristo não tem mais necessidade de dizer quem Ele é. Agora, diz a palavra, eles sabem que é o Senhor. Deixemo-nos, irmãos, conduzir pelo Espírito Santo. O Senhor nos preparou um banquete, e enquanto estamos no mar desta vida, deixemos-nos guiar pela sua palavra. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Aleluia, aleluia. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.